Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre o Bitcoin, né? Mas será que você entende realmente o que ele é? Por que ele existe? E principalmente, quando é a hora certa de comprar? Hoje a gente vai te mostrar tudo, o que é o Bitcoin e como começar a investir nele, como funcionam as taxas e os melhores indicadores para você saber comprar sem cair em nenhuma cilada. E o mais importante, tudo explicado de uma forma simples, direta e prática. Bora começar? Eu sou a Carol. Eu sou o Davi. E nós somos o casal 2%. O Bitcoin, ele é uma moeda digital que foi criada por volta ali de 2009 por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. A proposta era simples, era ser um sistema financeiro que fosse independente de bancos e governos. Ele usa uma tecnologia chamada blockchain, que registra todas as transações de forma ninguém pode apagar ou falsificar. O mais curioso é que o Bitcoin ele é limitado, então só existem 21 milhões de unidades. E isso torna ele escasso, e é justamente essa escassez que faz com que o Bitcoin ele tenha tanto valor. Enquanto alguns governos podem imprimir dinheiro e isso gera a inflação, o Bitcoin é como um ouro digital. Ele é controlado por códigos e não por política. Comprar Bitcoin não é uma aposta, é uma estratégia de proteção. Ele serve para diversificar, fugir da inflação e se expor a uma nova economia digital. Mas você tem que ir com calma, porque o preço do Bitcoin ele oscila bastante. Ele é um investimento para o longo prazo, para quem entende o risco e não entra simplesmente por emoção. Se você está pensando em comprar e já vender no dia seguinte, muito cuidado. Mas se você quer construir uma posição aos poucos, aí o Bitcoin faz sentido. Como comprar Bitcoin? Para começar, o primeiro passo é que você precisa abrir uma conta numa corretora de criptomoedas. É onde você vai comprar e vender o Bitcoin. Procure corretoras conhecidas, com uma boa reputação e segurança. Veja se você consegue ter suporte, se a interface do aplicativo é simples e se as taxas cobradas pela corretora são transparentes. As corretoras mais conhecidas são a Binance, a Coinbase. Nós, particularmente, utilizamos a Coinbase. Depois é só você criar uma conta, validar os seus dados e depositar via Pix ou transferência bancária. E o melhor é que dá para você começar com pouco, então você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Mas, antes de sair comprando Bitcoin na empolgação, preste atenção nas taxas que a corretora cobra, porque aqui é o momento que muita gente acaba perdendo dinheiro sem nem perceber. A corretora ela é como se fosse um banco, então ela vai prestar um serviço para você, mas ela também vai cobrar taxas. As principais taxas que são cobradas pela corretora são a taxa de negociação, a taxa do spread e a taxa de saque. A taxa de negociação é cobrada toda vez que você compra ou vende Bitcoin. Geralmente, essa taxa fica entre 0,2% a 0,5% do valor da operação, dependendo da corretora. Já a taxa de saque, ela vai ser cobrada quando você quiser tirar o seu dinheiro da corretora e colocar numa conta bancária ou então numa carteira própria. Em reais, ela pode acabar tendo uma taxa fixa. Porém, se for em Bitcoin, vai variar conforme o movimento da rede. Já o spread é uma diferença escondida no preço que a corretora te cobra para intermediar a compra e a venda do Bitcoin. Então, funciona assim. A corretora compra o Bitcoin a um preço no mercado. Por exemplo, R$500 mil. Mas aí, a corretora te vende por um preço mais caro. R$510 mil. Essa diferença de R$10 mil é o spread, o lucro que a corretora recebe por essa transação. Então, o mesmo vai valer para o contrário. Se você quiser vender, ela vai te pagar um pouco menos do que o valor de mercado. O spread ele é basicamente a margem entre o preço que ela paga e o preço que ela vai cobrar de você. O spread é uma taxa indireta, que muitas vezes pega os iniciantes desprevenidos, porque ela não aparece destacada. Ela fica embutida no preço final. Outra coisa muito importante é que se você for investir valores muito baixos, por exemplo, abaixo de R$50, pode ser que essas taxas pesem muito. Então, a dica é juntar um pouco mais de dinheiro, fazer compras menos frequentes, mas de valores mais altos, para aí as taxas compensarem. Quando comprar, desvendando os índices. Agora chegou a parte mais esperada, que a gente vai explicar para você quais são os principais indicadores para você saber qual a hora certa de comprar o Bitcoin. O índice de medo e ganância mede o sentimento do mercado, com base em fatores como a volatilidade, o volume de negociação, as pesquisas e até mesmo o que está sendo discutido nas redes sociais. Ele vai de 0 a 100. Quando ele está abaixo de 25, significa medo extremo. A maioria das pessoas vai estar vendendo, então isso indica que os preços eles estão mais baixos. Então, nesse momento, para você que já tem um conhecimento,
pode ser uma grande oportunidade. Entre 40 e 60, o mercado ele vai estar neutro e digamos que o Bitcoin ele vai estar sendo negociado por um preço razoável. Acima de 75, a ganância ela vai estar extrema. Significa que todo mundo está comprando. O preço ele vai tender a estar mais inflado. Ou seja, o ideal é você ir contra a corrente. Sabe quando a nossa mãe diz, você não é todo mundo? Esse é um... Sabe quando sua mãe diz, não seja Maria vai com as outras? Esse é um bom momento para ouvir os conselhos dela. Quando tá todo mundo com medo e vendendo, você observa que é um bom momento para comprar. Quando tá todo mundo eufórico e os preços estão lá em cima, é um momento para ou vender ou para segurar. Então, como é que a gente pode achar esses índices? A gente vem aqui no Google e digita índice ganância e medo. E aí vai abrir um site aqui da Binance, eu gosto de olhar nesse site da Binance, que vai ter um índice. Agora, atualmente, o índice de ganância e medo está 31. Ou seja, o mercado está com medo. Se você for ver o preço do Bitcoin, ele está cerca de 605 mil, que é um preço barato comparado aos últimos dias. Então, aqui seria uma boa oportunidade de compra. Mas, se você perceber, na última semana ele estava neutro, então 58. E, de fato, semana passada, o Bitcoin estava com valores elevados, de 650, chegou até a bater o máximo histórico de 670 mil. Então, esse índice ele é muito bom porque ele vai mostrar justamente o sentimento do mercado. E aí você consegue ficar atento às oportunidades. Outro indicador importante é o múltiplo de Maia, mas ele é um indicador um pouco mais técnico. Ele compara o preço atual do Bitcoin com a média móvel dos últimos 200 dias. Se o valor atual ele estiver abaixo dessa média, o múltiplo ele vai ficar menor do que 1, o que indica que o preço do Bitcoin ele está subvalorizado, ou seja, ele está mais barato do que o comum. Agora, se o múltiplo ele passar de 2,4, historicamente é sinal de que o Bitcoin ele está caro demais, próximo dos topos de mercado. E a gente pode acompanhar esses dados em alguns sites na internet. Então, a gente pode vir aqui no Google e digitar múltiplo de Maia, e aí abre esse primeiro site aqui, e ele vai mostrar o múltiplo de Maia. Atualmente, né, o preço do Bitcoin está de 111 mil dólares aproximadamente, e o múltiplo de Maia está 1,4. Então, ele está próximo de 1, significando que o Bitcoin está num preço bom, um preço razoável. E aí você pode ver que até coincide com o índice de ganância e medo, né? Que a gente viu que estava medo, que significa que o Bitcoin está um valor mais baixo. Então, agora pode ser uma boa oportunidade de comprar Bitcoin. E aí a gente tem aqui o gráfico, né? De todos os anos, e aí a gente pode ver os topos, né? Os topos históricos. E aqui a gente vê que, de fato, no finalzinho, né, ele tá descendo. Então, tá chegando abaixo do que estava nos últimos 200 dias. Mas, claro, nenhum indicador acerta 100% das vezes. Eles servem para te dar um contexto, mas jamais para adivinhar o futuro. Ao invés de você ficar tentando prever o dia certo para poder comprar, você pode usar a estratégia do DCA, que seria o Dollar Cost Averaging. Que seria você comprar um pouquinho de Bitcoin todo mês, independente do preço que ele vai estar. E assim você dilui o risco e evita entrar no erro de comprar na euforia ou vender no pânico. O Bitcoin, ele recompensa quem tem paciência e constância. E lembre-se sempre, você tem que investir aquilo que você pode segurar. Então você não deve entrar com o dinheiro do aluguel. Agora você já sabe o que é Bitcoin, como começar a comprar, quais são as taxas e como identificar bons momentos de compra. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquela galera que ainda acha que o Bitcoin é coisa de aposta. Valeu, galera! E lembra, quem entende o risco, aproveita a oportunidade.